Bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. E hoje eu vou falar sobre um caso que vem sendo bem falado nos últimos dias, bastante falado nos últimos dias, e tem aparecido vários desdobramentos. Eu até esperei um dia a mais para comentar com melhor propriedade, que é o caso da agressão que o ministro Alexandre de Moraes e a sua família teriam sofrido no aeroporto de Roma, quando estes estavam voltando para o Brasil, e essas agressões teriam sido cometidas por três brasileiros, um casal e mais uma terceira pessoa também ligada a essa mesma família. E aí, a partir disso, tem surgido uma série de questões envolvendo próprio questionamento sobre se a agressão realmente aconteceu e tal, mas minha discussão aqui, obviamente, não é ficar imaginando se aconteceu ou não, ou o que exatamente aconteceu, mas a minha questão aqui é discutir sobre a aplicação do direito aqui no caso e algumas questões meio estranhas que já vem acontecendo neste caso. Então, quero falar sobre a aplicação da lei penal, competência para julgamento, se é da justiça brasileira ou não, onde que essa investigação deveria estar correndo, perante qual juízo, enfim, é um pouco sobre isso que eu quero falar. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe, assine os nossos canais. Birosca News fica disponível no YouTube, no meu canal do YouTube, que é Alexandre Bahia, tudo junto. E também o podcast do Birosca News fica disponível no Deezer, no Spotify, várias outras plataformas. Eu tenho também recriei recentemente um canal de transmissão no Instagram, que eu quero colocar algumas questões lá também. E também tenho no Telegram um canal do Birosca News que também coloco lá as prévias, os vídeos, algumas discussões, inclusive sugestões de pauta. Então, se você gostar desses conteúdos, veja aí, assine os canais para que possa estar sempre recebendo as notificações quando surgirem novos vídeos ou novos episódios. Pois bem, a primeira questão que eu queria chamar a atenção com relação a esse episódio diz respeito a algumas coisas que eu andei lendo sobre, em primeiro lugar, a primeira questão que eu acho que a gente precisa resolver, né? Esses possíveis agressores, eles podem responder por esse crime no Brasil? E a resposta para isso, ela é um pouco, ela não é complicada, mas ela envolve uma conjugação de alguns dispositivos de lei. O primeiro deles é o artigo 7º do Código Penal, que diz que ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, inciso 2, a linha B, crimes ou contravenções praticados por brasileiro. E aí então a gente poderia pensar, bom, então eles podem sim responder por esse crime, pelos crimes, na verdade tem mais de um aí, eu também vou falar sobre isso um pouco mais à frente, ou seja, mesmo acontecendo fora do Brasil, o brasileiro que cometer um crime no estrangeiro pode ser processado, punido e até responder por ele aqui no Brasil. E aí, por exemplo, um caso lá do Robinho, né, que foi condenado pela justiça italiana, a justiça italiana pode requerer e o Brasil pode determinar o cumprimento da pena aqui no Brasil, inclusive. Mas a coisa se torna um pouquinho mais complicada, porque o próprio artigo 7º do Código Penal, lá no seu parágrafo 2º, ele dá uma lista de condições em que todas essas condições têm que ser cumpridas para que essas pessoas, esses brasileiros, possam responder por esses crimes no Brasil. E quais são esses requisitos? Lá está dizendo, entrar no território nacional, ok. Assim que eles pousaram em São Paulo, já foram abordados pela Polícia Federal. O fato tem que ser punível no país no país em que foi praticado. E aí, se a gente considerar que os crimes que teriam sido praticados seriam injúria, a injúria é um crime que também existe na Itália. O crime que teria sido cometido contra o filho do Alexandre de Moraes é um pouquinho mais complexo, porque há quem vai entender que se trata de uma contravenção de vias de fato, há quem diga que
que seria uma lesão corporal de natureza leve. Mas, em geral, a legislação estrangeira também prevê esse tipo de coisa. Não haveria ali, não seria exatamente o problema. Eu vou voltar nessa dubiedade desse segundo crime. E aí tem outros requisitos, mas eu queria chamar atenção para a linha C, de novo, do parágrafo 2º do artigo 7º do Código Penal, que diz que poderá responder desde que o crime seja aqueles para os quais a lei brasileira autoriza a extradição. Ou seja, o Brasil tem que permitir que uma pessoa, se um estrangeiro tivesse cometido esse crime no Brasil e aí um país, aliás, se um estrangeiro tivesse cometido esse crime no estrangeiro e fugisse para o Brasil, será que o Brasil concederia extradição? Aqui a gente vai ter um problema, porque de acordo com o Estatuto do Imigrante, ou Lei da Imigração, né, que é uma legislação relativamente recente, quando ela lá no artigo 82 ela fala sobre as várias condições para o Brasil extraditar alguém, entre elas está que não se considerar a extradição quando a lei brasileira impuser ao crime pena de prisão inferior a 2 anos, e há outras condições também. Aqui a gente tem um problema, porque a pena para o crime de injúria ela é menor do que isso. Se a gente olhar lá o artigo 140 do Código Penal, a gente vai ver que injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, dá uma pena de 1 a 6 meses ou multa. Existem versões de aumento de pena, causas de aumento de pena aqui, que até uma delas até poderia ser aplicada, porque é praticar o crime contra funcionário público em razão das suas funções, se a gente considerar que o Alexandre de Moraes estava no exercício das suas funções, enfim. Mas ainda assim, mesmo com o aumento da pena, a pena ainda ficaria menor do que 2 anos. Se a gente considerar que o crime que eles responderiam seria o crime de injúria. Bom, essa é uma questão. No caso do crime que teria sido cometido contra o filho do Alexandre de Moraes, que teria recebido um tapa, inclusive jogado os óculos dele longe por causa disso, se a gente considerar que, na verdade, não é exatamente um crime, é uma contravenção penal, a contravenção das vias de fato, a pena para essa contravenção é muito pequena, é de menos de 1 mês. Se a gente considerar, no entanto, que o crime seria de lesão corporal, aí sim a lesão corporal pode ter penas maiores do que 2 anos, pode ter pena maior do que 2 anos, e aí sim, tendo pena maior do que 2 anos, esse crime especificamente, para esse crime especificamente, eu poderia, ou se poderia, seria possível que eles respondessem aqui no Brasil, já que seria um crime, esse é um crime para o qual o Brasil poderia conceder a extradição. Há uma terceira possibilidade ainda, que vem sendo aventada por algumas pessoas, inclusive o ministro da Justiça chegou a mencionar que poderia ser classificado ali pelo teor do que foi falado, porque ele foi chamado de vendido, de corrupto e outras coisas parecidas com isso, que eles na verdade poderiam responder por crime contra o Estado Democrático de Direito. E aí a pena seria bem maior, mas de qualquer forma voltaria aquele problema lá de saber se esse crime com essa conotação também é punível na Itália. Enfim, há muito mais dúvidas com relação a isso do que, aparentemente, do que certezas. Essa é uma questão que eu queria chamar a atenção. Uma outra questão que eu queria chamar a atenção diz respeito ao fato de, logo depois, o ministro Alexandre de Moraes fez as devidas representações à Polícia Federal, enfim, e alguns dias depois o STF autorizou um pedido da Polícia Federal para que fossem feitas buscas e apreensões, um mandado de busca e apreensão nos endereços dos acusados desses crimes. Há aí algo bastante curioso, para dizer o mínimo, dada a natureza do crime, as circunstâncias do crime de que eles estão sendo acusados, realmente não é muito comum, para dizer o mínimo, que haja esse tipo de deferimento. Mas isso leva a uma outra questão. Afinal de contas, o STF ele é o órgão competente para cuidar desse caso? Ele é o órgão competente para o qual a Polícia Federal
deve se dirigir na hora de solicitar mandados como esse que foi solicitado? E a resposta me parece, salvo melhor juízo, que não. Crime cometido no estrangeiro, que seja de competência da Justiça Brasileira de julgar, ele deve ser julgado perante um órgão da Justiça Federal de primeira instância. O fato de envolver como vítima o ministro do Supremo Tribunal Federal não leva o caso ao próprio Supremo, não há prerrogativa de foro aí em razão da vítima, ou seja, o fato dele ser o ministro do Supremo Tribunal Federal não torna esse caso algo de competência automaticamente do STF. A menos que a configuração não seja de injúria e lesão corporal, mas sim de crime contra o Estado Democrático de Direito. E aí, se considerar que isso poderia ser anexado como desdobramento dos inquéritos, ou inquérito da fake news, o inquérito dos atos terroristas do dia 8 de janeiro, que me parece meio forçado para dizer o mínimo. Para além da questão jurídica, e aí já caminhando para o fim, ainda que eventualmente, do ponto de vista técnico, eles não possam responder a esse caso, é sempre muito importante chamar atenção para o fato de que houve no Brasil um fomento nos últimos anos a esse tipo de atitude, que é desrespeitosa, antidemocrática, contrária aos valores mínimos de uma convivência de um Estado de direito, nem digo de um Estado democrático de direito, mas de um Estado de direito, algo que foi pensado lá no século XVIII. É inconcebível que pessoas se sintam à vontade, considerando que isso aconteceu. Nesse caso, o Alexandre de Moraes e outros ministros do STF já foram vítimas de coisas similares, já documentadas. É inaceitável esse tipo de coisa e, infelizmente, que essas coisas continuem acontecendo até os dias de hoje. Nós precisamos, de uma vez por todas, sepultar esse tipo de atitude que é fascista, que é contrária aos valores mínimos da democracia. Bom, pois bem, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, assine os nossos canais, comente o que você acha, traga aí as suas considerações, algum ponto que eventualmente eu tenha deixado de fora. Agradeço aí a audiência dos que estão presentes aqui, inclusive do Igor. E semana que vem eu volto para falar de mais alguma coisa maluca, absurda, estapafúrdia